Vamos falar de pedir desculpas. É algo que é muito difícil de fazer, não é? As pessoas têm muita dificuldade em admitir que erraram e pedir desculpa por isso, não é? É algo cultural, não é? Os povos mais latinos, onde o domínio do homem é mais requisitado, existe mais dificuldade no pedir desculpas, simplesmente porque muitas vezes a desculpa é encarada como um ato de fraqueza. Não é? Quem pede desculpa é mais fraco. Por isso, isto também tem tudo a ver com a cultura, não é? Porque a fraqueza está no erro que se cometeu, não no pedido de desculpas que depois se deve a seguir, não é? O pedido de desculpas está aqui muito segmentado em género, por isso, entre os homens e as mulheres, não é encarado da mesma maneira. Pela idade, né? Entre crianças, adolescentes, adultos e idosos, é encarado também de várias maneiras. E é isso que hoje que nós vamos desconstruir. Né? Por isso, muitas das pessoas não sabem pedir desculpa. Não sabem como fazer. Se forem incentivadas, se houver ali alguém o tentar puxar, eles ou elas acabam por admitir a culpa, mas sem o rótulo de ter dado a parte fraca de pedir desculpa. Porque tudo isto tem aqui um bocado a ver com o domínio, não é? O domínio cultural machista. Porque a uma mulher o pedir desculpa tem um significado, para um homem tem outro. De uma mulher para uma mulher tem um significado, de um homem para um homem tem outro, e do homem para uma mulher tem outro. Por isso, o pedido de desculpa tem várias dimensões. Não é? Por isso, independentemente da razão que se deve pedir desculpa, não é? Isto também cria expectativas. Não é? Porque nós, quando pedimos desculpa, o que é estressante é as consequências. Não é? Quando nós pedimos desculpas, nós não sabemos o que é que vai acontecer a seguir, como é que a outra parte vai reagir. Não é? A parte de admitir a culpa é relaxante. Não é? Sai-nos um peso de cima. Não é? Deixamos de ter que lidar com aquela dificuldade. Por isso, o pedir desculpa tem estas duas fases. A fase em que há o alívio e a fase em que depois vem a parte estressante, que é das consequências. Não é? As pessoas não querem lidar com as consequências. Não é? Tanto não querem lidar com as consequências que cometeram um erro. Não é? Porque o erro pode ser de tudo. Não é? Não há aqui não é mais fácil de pedir desculpa por algo em relação a outra situação. O pedir desculpa em si é que é a dificuldade. Na parte da cultura, ao homem sempre foi ensinado em casa, por isso está aqui uma educação interna e externa, por isso em casa é incentivado a pedir desculpa, desde pequeninos, não é? Nas crianças, adolescentes, os pais transmitem verbalmente o incentivo que a pessoa deve pedir desculpa se fez alguma coisa que não devia fazer ou que errou. Verbalmente. Porque depois nós e as crianças aprendem por modelagem, por o que veem. E muitas vezes entre o que os pais ensinam verbalmente e o que praticam na prática, os pais não deixam de ser um homem e uma mulher também, não é? Além de pais. Contradizem essa informação, não é? Como é que muitas vezes estão pais e mães a dizer aos meninos que eles devem pedir desculpas e depois os meninos assistem a discussões ou a rufos ou a divergências e depois ninguém pede desculpa a ninguém. Há aqui uma contradição entre a educação verbal e a educação visual. Esta é a educação interna, dentro de casa. Depois há a educação externa, não é? Da sociedade. Essa não incentiva o pedido de desculpa, porque o pedido de desculpa em si não é generalizado, porque senão era fácil. Não é? Nós não o fazemos porque é difícil. Não é? A pessoa, na sociedade, quando falamos aqui de sociedade, estamos a falar dos grupos de amigos, das escolas, das empresas. Pedir desculpa é dar uma parte fraca. É interpretado assim pelos outros. Não é? Por isso, daí a dificuldade. Não é? Vamos voltar ao género. A diferença entre o pedido de desculpa no género masculino e no feminino, porque existem diferenças, e se nós soubermos essas diferenças, se calhar será melhor para nós depois lidarmos com elas. Não é? Por isso, na parte dos homens, o pedido de desculpa está
afeta muitos contextos da educação masculina. A virilidade, não é? O homem que pede desculpa sente-se menos homem, não é? Errado ou certo. É a educação que existe, não é? Porque se não fosse assim, todos pediam desculpa, não é? Nós estamos a ver aqui em que é que a educação contribuiu para as pessoas não pedirem desculpa, não é? Porque em casa já vimos que eles verbalmente são incentivados a pedir desculpa, depois podem não ver isso na prática, mas depois vão para o social e a pessoa constrói-se. E chega um adolescente ou um adulto homem e tem que ter a capacidade de pedir desculpa ou não. E a maioria não tem. Por isso, isto afeta a parte da masculinidade do homem. Ele sente-se mais fraco em relação a quem pede desculpa, sendo outro homem ou sendo uma mulher. Aliás, o pedido de desculpa de homem para homem muitas vezes não passa pela verbalização, passa pelo ato, não é? Muitas vezes existem coisas que acontecem entre homens, não é? Eles não pedem desculpa, mas basta reiniciarem algumas tarefas que deixaram de fazer quando estavam chateados e isso para eles já é interpretado como um pedido de desculpa. Imaginem, dois homens chateiam-se e jogavam futebol, não é? Deixam de jogar futebol e um vê que o outro está chateado, não é? Falam um com o outro, eles não pedem desculpa nem falam do assunto, mas basta voltarem a jogar futebol, isso para eles é um pedido de desculpa. Por isso, a verbalização não é necessária entre homem e homem, não é? Entre homem e mulher é ao contrário, porque o homem, quando tem que pedir desculpa a uma mulher, como existe aqui o conceito de poder, e o homem tem que ter sempre mais poder do que a mulher, por isso é que vivemos numa sociedade machista, não é? O pedir desculpa é estar a dar poder à outra parte, não é? Por isso é que os pedidos de desculpa não são abundantes, não é? E quando o fazem, é já em situações limites em que podem perder a mulher, não é? Só mesmo nos limites dos limites, em quando há ameaça do outro lado a dizer ou fazes isto ou acaba a nossa relação, ou acaba a nossa amizade, acaba... Né? Tem que ser sempre pressionado para ele ver que é escolher o mal menor. Ou admito que sou fraco e estou a dar poder a outra pessoa ou perco a pessoa. E entre duas coisas ele escolhe o mal menor. O pedido de desculpa nunca na maioria das situações, algo espontâneo, algo que interpreta verdadeiramente o perdão por ter errado e conciliador. Porque um pedido de desculpa deveria ser uma situação para conciliarmos, não é? Eu fiz algo errado, peço desculpa e o que existia mal passa a ser bom. O problema aqui é as tais consequências. Nós não sabemos se o pedido de desculpa mantém algo, pode até acabar com esse algo, se for uma relação. E é nessa imprevisibilidade da resposta e das consequências que os pedidos de desculpas não existem. Enquanto não houver pedido de desculpa, não há consequências. Não é? Por isso, na prática, estamos aqui, as pessoas mentem um bocado porque são recompensadas. Não é? Porque não pedindo desculpa, a situação mantém-se. Não é boa, mas mantém-se. Por isso não pedem desculpa. Porque a partir do momento em que pedirem desculpa, aquela situação pode deixar de existir. Ora, a partir daí eles não pedem desculpa. Não é? Depois existe na parte masculina a parte do social. Não é? O homem que pede desculpa é o elo fraco. Não é? Tudo isto tem a ver com o domínio e com a fraqueza. Não é? E é um bocado excluído dos grupos. Não é? Muitas vezes as situações de bullying nas escolas têm um bocado a ver com este tipo de grupos. Não é? Os meninos que pedem muitas desculpas e que choram são os mariquinhas, não é? São os gays, e então são excluídos e existe bullying por causa dessa situação. Porque destoa do grupo, não é? É a parte que apesar de ser a correta, é a parte que passa a ser a normal do grupo. Então é excluído e é gozado e até é importunado por essa situação. Eu pedi desculpas no género feminino. É ensinado sempre pela mãe. Ora, isto como vem de gerações a gerações, os pedidos de desculpa aqui são sempre aprendidos pelo lado da submissão. A mulher, quando pede desculpa, é para manter algo que tem, não é? Para aceitar algo ou para permitir algo. Não é? Isto é o que as mamãs ensinam às meninas, não é? As meninas aprendem por modelagem, porque a mamã pode lhe estar a dizer que é para elas pedirem desculpa se erraram, mas depois, quando há discussões, a menina olha para o pai e para a mãe e vê que se calhar a razão até está do lado da mãe, mas vê a mãe a pedir desculpa para a relação se manter. Então elas aprendem essa situação. Por isso há aqui sempre a parte da submissão.
os poderes, não é? Isto tem tudo a ver, o pedir desculpa tem tudo a ver com a parte fraca e a parte forte, não é? Apesar de estar deturpado, não é? Porque a parte fraca é quem errou, não é? Mas é ela que ganha o poder por não pedir desculpa. Nestas confusões todas é que muitas vezes, e em psicologia, quando há as mediações familiares, nós tentamos desconstruir esta parte, porque nós sabemos que entre géneros o pedir desculpa não é visto da mesma maneira, mas as pessoas subentendem que sim. Aliás, muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizer, homens ou mulheres, a dizer que a pessoa devia pedir desculpa, devia saber como fazer. Mas a mulher está a presumir que o homem sabe o fazer, o homem está a presumir que a mulher, quando está a dar esse conselho, está já a dar uma noção de quais são as consequências. Não é? Porque há muitos casais, por exemplo, em que os pedidos de desculpa começam com, do lado de a quem são devidas as desculpas, a pessoa começa o pedido de desculpa da outra parte dizendo, independentemente da tua resposta, fica tudo na mesma. Ora, claro, na prática está a dizer à pessoa que vai pedir desculpa de que não vai ter consequências. O que não é verdade. Né? Porque depois, quando souber como é que vai ser pedido desculpa, é que vêm as consequências. Porque a nossa interpretação do pedido desculpa tem tudo a ver com o que nós vamos fazer a seguir. Não é? Porque um pedido de desculpas pode ser sobre algo que nós sabemos e que a pessoa ainda não nos disse ela própria, mas já nos chegou por outras vias, não é? Ou algo que nós não sabemos. Não é? Ora, nós não reagimos da mesma maneira a um pedido de desculpa de algo que nós sabemos, porque já tivemos o tempo antecipatório para lidar com a situação, não é? Apesar de não termos conhecimento dela por quem praticou o erro, ou pedirem-nos desculpa por uma coisa que nós não fazíamos a mínima ideia, as tais situações em que somos os últimos a descobrir, e depois aqui envolve tudo isso, não é? Toda a gente sabia menos eu, não é? Ou quem mais é que sabia, não é? E isto implica tudo nas consequências. Não é? Por isso, aqui o pedido de desculpa tem um bocado a ver com as consequências. Na mediação familiar, o que nós vemos é que começamos primeiro pelas consequências. Não é? O que é que acontece? Vamos pôr em pratos limpos, havendo um pedido de desculpa, o que é que pode acontecer? E começando pelas consequências, é mais fácil de chegar ao pedido de desculpa. Não é? Por isso é que é uma mediação, porque se as pessoas soubessem pedir desculpas, não estavam ali a ser mediados por ninguém. Não é? Na parte feminina é a tal submissão que aprendem por modelagem e depois, porque o pedido de desculpas da parte da mulher evita coisas mais graves. Não é? Muitas vezes elas pedem desculpa por coisas que não têm a culpa, mas que sabem que se não pedirem poderá haver uma escalada de algo mais grave. Não é? Quantos casamentos não acabam porque o homem não pede desculpa pelos erros que fez e o casamento acaba. Porque o homem, para não pedir desculpa, consegue até evitar, neste caso fugir, sair da situação para não pedir desculpa. Não é? E muitas vezes acabam casamentos e relações assim. Não é? Porque com o pedido de desculpas não havia garantias de que a relação continuasse, mas assim ele fica com o poder. Não é? Não pede desculpa, continua a ser a parte forte. Não é? O pedido de desculpa tem todas estas dimensões. Por isso, quando alguém diz que um pedido de desculpa é fácil de fazer, não é verdade. Não é? Porque se fosse assim, toda a gente o fazia. Há muita dificuldade em pedir desculpas. E a gradação, neste caso, a quantidade de pessoas que cometem erros e que mal cometem o erro, a pessoa tem logo a noção a quem é que tem que pedir desculpa. Não é? Porque o erro, se não tivesse esse sentimento de culpa, aquilo não era um erro. Não é? Por isso, o pedido de desculpas muitas vezes são guardados durante muito tempo, maturados, pensados, ver as alternativas, sondados. Muitas vezes, quando se vai pedir desculpas, já se anda semanas ou meses a sondar a pessoa para ver se, quando fizer o pedido de desculpa, como é que ela vai reagir. Porque tudo tem a ver com as consequências. Não é? O que é que me vai acontecer se eu pedir desculpa? Aí não tem, o género não tem grande importância. As consequências, para o homem ou para a mulher, temos sempre essa parte estressante. Na idade, as crianças, para elas, é fácil pedir desculpa porque tem lógica, não é?
eu faço isto, como fiz isto, estou de castigo. Se eu pedir desculpa, posso continuar a fazer isto. Eu não peço desculpa. Pronto. Há uma recompensa por isso não tem aqui a dimensão do perdão. Para eles, o não pedir desculpa impede-os de continuar a brincar. Então pedem desculpa. Pronto. É uma situação que ainda não tem muita bagagem cultural. Eles ainda não estão muito contaminados pelo exterior. Depois temos os adolescentes, que é o tal social, por grupos, não é? Conforme o grupo onde eles estejam inseridos. Imaginem que é um grupo da catequese. O pedido de desculpa e o perdão é praticado, não é? Incentivado, não é? É um ensinamento. Se estiverem num grupo de meninos e de meninas, homens e mulheres, já existe essa parte do poder, não é? E claro, ele vai se adaptar ao poder dominante. Se forem mais os homens que estão a dominar, assumem a cultura porque isto é passado de gerações em gerações, não é? Por isso é que é cultural, não é? Os adultos é a fase em que nós aprendemos o perdão, não é? Cometemos tantos erros, temos muitas consequências, e que acabamos por aprender que muitas vezes o pedir desculpas leva-nos a ficarmos melhor com nós próprios. O pedir desculpa é uma aprendizagem. Muitas vezes quem pede desculpa com real sentido do perdão não repete o mesmo erro. Isso é que é aprendizagem, evolução. Não é? Mas nos adultos é onde nós sentimos a parte da aprendizagem por tentativa e erro. Depois temos os idosos, né? Que muitos não pedem desculpas diretamente, fazem-no muitas vezes por atos, mas quando são confrontados com a situação, eles acabam por pedir desculpa. Por isso, na prática, pode não partir deles, mas se o contexto for favorável, eles assumem as culpas e pedem a desculpa. Muito também aqui um bocado por causa da morte. Estão muito mais perto de morrer e querem nos libertar um bocadinho de culpas. Então, esta dimensão tem aqui alguma influência. Por isso, em tempos de adaptação, que é o isolamento, estamos todos cá dentro, não é? Começamos a ver as pessoas que nos são realmente importantes. E era bom nós vermos aqui algumas mudanças. Por que não nós começarmos por pedir desculpa daquilo que tem razão para nós pedirmos desculpa? Se nós sairmos deste período mais unidos, acho que será melhor no futuro, não é? Agora, o pedir desculpa conforme o porquê, não é? Se não pedirem agora, vão ter que pedir um dia, não é? A vantagem que têm neste momento, e aqui falando do psicólogo em termos de mediação, é que por muito mais que sejam as consequências, vocês estão isolados, não podem sair do sítio onde estão, não é? O que favorece, pelo menos, uma discussão e não havendo um impedimento de saída, não é? De sair não só do lugar físico, também das próprias relações ou das próprias, porque não tem que ser marido e mulher, podem ser irmãos, por exemplo, não é? Porque quando há um pedido de desculpa, geralmente as pessoas gostam de dar uma volta para assentar a ideia. Neste momento isso não é possível. Aqui tem que ser tudo pela palavra. Estão aqui dentro, resolvam. Por isso, por que não? Poderá ser uma evolução para nós sairmos mais fortes. Porque um pedido de desculpa não tem nada a ver com fraqueza. Quem pede desculpa é uma pessoa forte. Uma pessoa forte que cometeu erros. Porque ninguém é perfeito, não é? O que é necessário aqui acontecer é, quando começam as relações amorosas, afetivas ou só ocasionais, as pessoas saberem lidar com essa parte da culpa, não é? A pessoa cometeu um erro e se pedir desculpa é porque aprendeu. Claro que se andar sempre a pedir desculpa pela mesma coisa que repete várias vezes, isso já não é um pedido de desculpa, já é uma desculpa para continuar, para manter a pessoa e continuar a cometer o erro. Por isso, temos que fazer aqui esta aprendizagem e, tendo tempo, vamos pensando nisso, não é? Porque pedir desculpa realmente retira peso à pessoa, mas temos que nos lembrar que foi a pessoa que carregou esse peso, não é? Foi ela que cometeu o erro, não é? Por isso, o que é necessário aqui é nós analisarmos-nos e vermos se estamos bem para connosco, porque nós nunca ficamos bem connosco se devermos um pedido de desculpa a alguém. Pedir desculpas sobre tudo. Façam uma análise à vossa vida e vejam se alguém a quem vocês tenham pedido desculpa. Estamos numa altura em que eu acredito que o perdão, por isso, a quem vocês vão pedir desculpa, estão mais acessíveis ao pedir desculpas
do que numa outra altura qualquer, porque nós estamos mais parados, estamos a dar mais valor ao amor, às pessoas que nos são importantes, e por isso é uma boa altura para nós limparmos estas culpas e estes pesos. Experimentem.